Boa tarde a todos. Aberto o 22º Círculo Literário Virtual de Entretextos. Nesta edição, a obra selecionada é Meia Vida, romance de Otton Lustosa, em segunda edição, publicada pela coleção Centenário da Academia Piauiense de Letras. Registramos aqui, entre os presentes, a distinta presença do escritor Otton Lustosa, que também falará a respeito da obra. Para esta edição, nós obedeceremos ao seguinte roteiro. A princípio, o escritor Elmar Carvalho fará depoimento sobre o escritor Otton Lustosa, sobre a pessoa do escritor Otton Lustosa, destacando uma visão geral sobre sua obra. Logo em seguida, teremos um mastigo de nossa autoria, para, em seguida, entrarmos em contato com o olhar do crítico literário Cunha e Silva Filho, em texto que será lido pelo escritor Elmar Carvalho. Logo na sequência, nós teremos leituras, seguindo aí a ordem alfabética, nós teremos leituras de João Luiz Rocha do Nascimento, escritor João Luiz Rocha do Nascimento, e o professor e escritor Washington Ramos, logo na sequência. Muito obrigado pela ilustre presença de todos. Nós passamos, então, a palavra ao escritor Elmar Carvalho, para que possa, então, fazer o seu depoimento sobre a pessoa e a obra de Otton Lustosa. Eu conheci o nosso desembargador Otton Lustosa mais ou menos por volta de 1976. Ele era juiz de direito na comarca de Oeiras. Então, Oeiras só tinha um juiz, e era ele. E eu o conheci por aí, em 1976, através do Carlos Ruben, que eu já conhecia desde... O Carlos Ruben eu conhecia desde 1988, quando eu era presidente da União Brasileira de Escritores do Piauí, até porque realizei um encontro de escritores em Oeiras. E então o Carlos Ruben nos apresentou e fomos à casa do nosso Otton, e ele estava às voltas lá com o computador e estava trabalhando um livro, né, que depois, creio, ele publicou. Talvez fosse exatamente o Meia Vida. E então falamos muito de literatura, e ele estava muito entusiasmado com seus projetos literários, e na época eu também era muito entusiasmado com literatura, né? Hoje já não sou tanto, e de modo que a gente iniciou aí uma amizade, que em outros eventos a gente voltou a se encontrar, e logo aí no ano seguinte eu ingressei na magistratura também. Ele, doutor Otton, já vinha há muitos anos, já há alguns anos que ele era magistrado. Por coincidência, entre eu e ele, nós fomos juízes de regeneração, eu por mais de 6 anos, ele por aí assim também, e fui também juiz na comarca de Oeiras. Eu encerrei minha atividade como titular do Juizado Especial de Oeiras. Aí fui acometido pelo 2º CA, e aí achei por bem encerrar minha atividade laboral. Mas então, como eu dizia, aí começou a amizade da gente, e tive a oportunidade de apresentar um livro dele em Oeiras, numa noite muito bonita, lá festiva na literatura, e lamentavelmente,
Eu pensava que esse texto estava publicado na internet, ou pelo menos estivesse no meu computador, não estava, mas eu tenho a esperança de recuperar esse texto sobre o livro dele. E ele próprio escreveu também um livro, um texto muito bonito, muito bem feito, sobre a minha poesia social, sobre a vertente social de minha poesia. Esse está localizado, inclusive está bem localizado o texto dele, Dr. Otto, enquanto o meu está, no momento, perdido. Ainda hoje fiz uma busca, não encontrei. Mas, enfim, aí, como eu dizia, no ano seguinte, em que eu o conheci, ingressei na magistratura, estreitamos a amizade e, um pouco depois, ele ingressou na Academia Piauiense de Letras, e eu só ingressei alguns anos depois, e aí continuamos estreitando nossa amizade e aumentando a minha admiração recíproca por ele, pela sua atividade literária. Uma das primeiras comarcas em que eu trabalhei foi Curimatá, lá praticamente nos confins do Gurgueia, no extremo sul piauiense quase. E Curimatá ficava perto da cidade natal dele, Parnaguá. E um belo dia eu fui conhecer Parnaguá, acompanhado do senhor Mundinho e do advogado provisionado, que tinha um nome engraçado, Vogado, que eu, brincando com ele, chamava advogado, né? Porque, na verdade, ele era um rábula, não era propriamente advogado. E fomos conhecer a terra do Dr. Otto, aquela lagoa, então, muito grande, a Lagoa de Parnaguá, muito grande. E estreitando essa amizade, eu pude perceber que o desembargador Otto era também um orador competente, orador tanto de largos dotes no conteúdo e também pela sua dicção muito boa, pela sua voz muito também uma voz boa, né, de timbre claro, seguro, bem modulada, bem rítmica e com conteúdo, sobretudo, né? E de modo que ele é um grande orador não só em matérias jurídicas, em doutrina jurídica, como também em qualquer outro assunto que ele se propõe a explorar, inclusive na parte de literatura, ele sempre se sai muito bem, se sai como um dos nossos grandes oradores. E pude testemunhar que ele era um magistrado dedicado, zeloso, competente, imparcial, né? Correto nas suas funções, com suas decisões sempre muito bem fundamentadas e com uma grande peculiaridade que chamava a atenção das pessoas. Além das decisões de bom conteúdo e fundamentadas, ele tinha uma letra caprichada, quase uma obra de arte que causa admiração às pessoas, né? Que hoje todo mundo escreve aí com rapidez e hoje já quase não se escreve, só se digita. Mas, enfim, o nosso doutor Otto tinha essa peculiaridade da letra caprichada, da letra trabalhada. Realmente é um calígrafo, né? E, como todos nós sabemos, um grande contista, né? Porque é um leitor da teoria literária, um leitor das grandes obras. E tornou-se um romancista, conforme vai ser visto logo a seguir. Noto, já que eu não vou propriamente comentar a obra dele, mas noto
que, conquanto nesse romance o viés dele seja urbano, seja a cidade de Teresina, mas a gente nota que, ao que parece, além das suas idiosincrasias próprias, do seu estilo próprio, ele tirou, talvez, creio eu, as melhores lições do romance de 30, daquele romance documento, né? Embora, evidentemente, adaptando a coisa à questão urbana, aos problemas urbanos. Quando ele tratou dos seus personagens, por vezes, pessoas miúdas, simples, humildes, na sua fragilidade social, mas as caracterizando muito bem, com a sua linguagem elegante, concisa, porém fluente, e sempre clara e objetiva. Os seus períodos são bem construídos, né? Sem excessos de ornamentos. Contudo, uma prosa rítmica, com as suas frases realmente estilizadas, bem feitas. E, pelo ali dele em outros textos, ele também, o querendo, é um grande ensaísta, porque tem leitura, tem experiência, tem senso de observação. E poderia ser um articulista, um autor de artigos literários sobre literatura, sobre crítica literária, ou até mesmo de pequenos ensaios. De modo, então, que foi uma satisfação que eu tive ao longo de minha vida, foi ter travado amizade com esse grande magistrado e mestre da literatura, sobretudo da contística e da romancística. Era para o momento. Obrigado, escritor Elmar Carvalho, pelo depoimento sobre o romancista Otton Lustosa. Nós vamos ao segundo momento com a apresentação da obra. O texto que nós iremos acompanhar trata-se de um texto produzido para o lançamento da segunda edição de Meia Vida. Volto a frisar, a obra pode ser adquirida em edição da Academia Piauiense de Letras. Tenho um apreço enorme por esta obra, porque vejo nela o centro de Teresina, a vida do centro de Teresina, sobretudo na perspectiva dos desprotegidos da sorte, aqui focalizada com bastante profundidade e, sobretudo, pela capacidade que essa obra tem de nos levar a reflexões não apenas sobre os tipos humanos aqui projetados, mas, sobretudo, sobre o centro de Teresina. Eu vou projetar, então, o arquivo para a apresentação da obra. Meia Vida, de Otton Lustosa. Analisando o caráter social da literatura brasileira, o crítico Fábio Lucas diz que, a rigor, toda obra que fixasse uma personagem, imitação do homem real, poderia, em um sentido amplo, ser considerada de caráter social. Ao fazer tal explicação, esclarece que a perspectiva social será apanhada toda vez que o personagem ou grupo de personagens tiver seu destino ligado ao da sociedade global de que faz parte, sob o impulso das forças fundamentais que conferem historicidade às tensões entre indivíduos ou grupos. A obra do romancista e desembargador Otton Lustosa, da Academia Piauiense de Letras, de evidentes traços neorrealistas, tem se afirmado pela perspectiva social, de que se constitui exemplo o romance Meia Vida,
relançado pela APL, Coleção Centenário, em 2016, sob coordenação do então presidente, Dr. Nelson Nery Costa. Vive-se nessa obra, principalmente, as tensões do drama de Santino, entregador de jornal, funcionário de hotel, líder estudantil, na ânsia de alcançar mobilidade social. O drama de Santino e de sua classe social, mergulhada na miséria de que ele, à exceção, consegue, em parte, se desvencilhar. Ainda que a superação alcançada pelo herói não signifique a transformação completa pela qual ansiou, conforme se subentende no final dessas notas. O personagem Santino endossa Fábio Lucas, para o qual o ficcionista social será aquele capaz de representar nos seus tipos e heróis a perdida unidade do homem, isto é, fixar aquele ser a quem roubaram horizontes, mas que aspira a ser íntegro numa sociedade que o mutila. Santino delineia-se à proporção que a descrição de hábitos e costumes desenha-se como elemento central, funcionando para alicerçar o fundo moral que configura a construção dos personagens e dá a eles a consistência necessária para os questionamentos sociais que movem o leitor, para a caracterização histórico-geográfica do espaço e para a curiosidade pelos dramas e personagens sem horizontes, senão o da representação dos valores mais imediatos de suas vivências. Em prefácio à minha vida, o acadêmico e notável crítico literário M. Paulo Nunes, falecido recentemente, ao apresentar o tema da obra, a vida fervilhante com as suas vivências e sofrências do aglomerado urbano que procura sobreviver em torno do troca-troca, na beira do rio Parnaíba, na Praça Rio Branco, com suas bancas de jornais e seus camelôs, e a mulher da vida, ou nos cabarés da Paissandu e do Morro do Querosene, reproduz a vida miúda, sem quaisquer perspectivas. Ao focalizar esses tipos e espaços, retoma Otton Lustosa, conforme assinala Nunes, antigo filão que é o romance de costumes, ambientando a narrativa na Teresina da década de 80 do século XX, somente assim situada para dar substância ao caráter político de que também é portadora a obra. Ao centrar-se na vida cotidiana de personagens que vivem à margem, vasculhando-lhes os dramas, Otton Lustosa vai além do sentido mais habitual dessa categoria de romance. Espaços e valores servem tanto para descrever e documentar um tempo, quanto para lançar luz sobre a desigualdade, fugindo das explicações meramente deterministas. Nesse sentido, a obra inova do ponto de vista da influência regionalista, porque aqui consegue projetar uma leitura sobre os personagens um tanto diferente. Para os romances e costumes, mais frequentemente, as desigualdades advinham da vontade de Deus ou da força agressiva da natureza. A esse propósito, diz o crítico Fábio Lucas, embora descrevesse muitas vezes o estado subhumano dos indivíduos alienados da propriedade dos bens, não indicava nunca a razão da miséria. Quase sempre, o fenômeno era analisado sob o prisma de comiseração e piedade, e as soluções que pudessem daí ser inferidas não passavam de um apelo à solução parcial, individual e ineficaz, em maior amplitude. Condenava-se à miséria sem se condenar à sua causa. Em Meia Vida, entretanto, o destino de Santino traz implícitas as explicações para os encaminhamentos que a vida engendra,
sem as marcas fechadas da solução fácil ou do determinismo. Em sua cosmovisão, a segregação familiar e os destinos da vida, antes de estarem ligados aos caprichos da natureza e ao curso inflexível da imposição social, explicam-se pela organização dos homens, pela dinâmica da sociedade do capital. Ao se ler ou reler Meia-Vida, a atenção flui naturalmente para 3 pontos que se cabe mencionar a fim de, do ponto de vista temático discursivo, compreender a obra. Antes de mais nada, Otton Lustosa constrói um panorama do centro de Teresina, do antigo centro de Teresina, focalizando pontos tradicionais de concentração de trabalhadores informais, cujo perfil é delineado, sobretudo, para além de pintar o dia a dia, sondar as perspectivas de vida. A construção desses espaços, embora se atenha também a representar o lado malandro desses ambientes, por meio, por exemplo, das prostitutas e ladrões, volta-se com maior ênfase para a dignidade do trabalho, expresso em personagens como o feirante do troca-troca, Zezão. Não há como não se encantar com esse personagem. E a vendedora de pratos feitos, Mundica, igualmente. Neles, o trabalho e a honestidade falam mais alto, desfazendo preconceitos e projetando o olhar humano sobre os desprotegidos da fortuna e da sorte. Outro ponto merecedor de anotação é o olhar para a política, aqui significada como forma legítima de representação dos anseios coletivos. A ilustrar esse enfoque, a luta bem intencionada de Santino para se fazer representante estudantil e a participação política para se ver vereador, mas também como troca de favores. Disso se servem, conforme a obra, políticos do sul do estado, tendo em Santino um intérprete vocacionado para percorrer hospitais com enfermos ou encaminhar pedidos ao gabinete de autoridades. Na realidade, infelizmente, até hoje, ainda em vigor. Lendo Meia-Vida, ocorrem questionamentos que, em essência, dirigem o leitor para o argumento da obra. Sobre quais critérios se constroem as representações sobre os semelhantes? A partir de critérios morais? A partir de habilidades pessoais? A partir da conta bancária? A partir da capacidade de influenciar? A partir do talento para a comunicação interpessoal? A partir do número de amigos? A partir de quê? As perguntas validam o terceiro elemento que absorve, ao nosso ver, o leitor, e que é um dos esteios de sua argumentação. Como superar as adversidades em um espaço marcado por lugares socialmente delimitados. Em Meia-Vida, cujo título retoma analogicamente o pneu de bicicleta semigasto, e, nesse sentido, vidas cujos desejos não se completam, como bem destacou o professor M. Paulo Nunes, a superação social encontra em Santino explicação em 4 elementos: o trabalho honesto e dedicado, o exercício cotidiano da bondade, as escolhas que se realiza e, claro, uma boa dose de oportunidades. Vou repetir: o trabalho honesto e dedicado, o exercício cotidiano da bondade, as escolhas que se realiza e, claro, uma boa dose de oportunidades, que surgem quase como uma consequência. Em Meia-Vida, o desembargador e romancista Otton Lustosa pratica uma escritura de resistência, e muito poderíamos dizer a esse respeito em leituras mais aprofundadas. Seu engajamento
longe de quaisquer comodismos ou reafirmação do olhar piedoso burguês, é outro fator a se destacar, é, acima de tudo, a crença na capacidade humana de superação, ainda que marcada pela dúvida, pelo pessimismo e pelas frustrações dos novos lugares sociais assumidos. Era o que tínhamos a dizer. Vamos, então, projetar aqui o ensaio escrito pelo crítico literário Cunha e Silva Filho, publicado quando da primeira edição da obra, ensaio que terá aqui como homenagem ao nosso estimado crítico Cunha e Silva Filho, que terá aqui leitura realizada pelo poeta Elmar Carvalho. Vou projetar aqui, então, o texto de Cunha e Silva Filho. Meus amigos, é para mim uma satisfação muito grande estar dando voz ao texto do Cunha e Silva Filho, com quem travei amizade desde 1990, na sua cidade natal, Amarante. Ele fora visitar o túmulo do pai dele, que havia morrido há 7 dias, e eu estava lá numa peregrinação literária, cultural. E de lá para cá fiz amizade com ele e tive a honra de ele escrever várias coisas sobre a minha poesia. Mas, enfim, com muita satisfação, vou ler aqui este texto do Cunha e Silva Filho, pós-doutor, notável intelectual piauiense, que muito tem escrito sobre a nossa literatura. O texto dele se chama Os Anti-Heróis de Othon Lustosa. Toda ficção, de certa forma, se parece. O que a diferencia de outra é o nível de qualidade literária, de invenção e originalidade. Os temas estão aí prontos a serem desenvolvidos pelos prosadores. Os criadores, em geral, são atraídos por determinados aspectos da realidade, porque lhes são mais familiares e neles se sentem com mais capacidade de transformar realidades sentidas ou vividas em mímese, tomando o conceito aristotélico no sentido de deformação transformadora do chamado real empírico em imaginário, sede fecundante da criação literária. Há casos mesmo em que o escritor se confunde com o próprio exercício de sua função, como se pertencesse ao mundo mesmo por ele inventado. Na literatura brasileira, conhecemos pelo menos 3 casos desses autores auto-envolvidos com o tipo de realidade transposta para a ficção. Antônio Fraga, Plínio Marcos e João Antônio. São 3 artistas da dicção marginal, da ficção marginal, da biografia marginal. Os 3 trabalharam a matéria humana dos despojados sociais, com obras que seguramente irão perdurar na nossa história literária. Essas reflexões me vêm a propósito de leitura que acabei de fazer de um ainda jovem escritor piauiense, Othon Lustosa, agora estreando-se na área de ficção com o romance Meia Vida, edição particular
publicada pela editora Comed, São Paulo, 1999, 153 páginas. Nas orelhas do livro, preparadas pelo autor, lemos que ele é também autor de obras jurídicas. E, pelo material informativo enviado a mim, com generosa dedicatória, vejo que teve boa aceitação crítica dentro e fora do Piauí. No entanto, de tudo isso, o que sobreleva destacar é a disposição saudável que o autor demonstrou no tocante à função do escritor e aos rumos que deseja imprimir à sua produção literária e explorar o filão social. Já nos prometeu duas obras novas nos gêneros do romance e do conto. Vamos aguardar e torcer por ele. Confesso que isso muito me agrada, porquanto a minha pesquisa atualmente está voltada para autores que tematizam problemas e conflitos oriundos de estratos baixos da sociedade brasileira. O livro de Otton Lustosa tem sua tônica direcionada para os despossuídos. Segundo acentuamos, para uma faixa incerta entre o lumpesinato e o proletariado. Na realidade, a sua ficção de estreia bem poderia se incluir naquela classificação de personagens conhecidos como pobres diabos da literatura brasileira, expressão que, segundo José Paulo Paes, em penetrante ensaio de título O Pobre Diabo no Romance Brasileiro, que faz parte da sua obra A Aventura Literária, São Paulo, Companhia das Letras, 1990, página 39 a 61, foi usada pela primeira vez por Moisés Velhinho. Duas qualidades vejo, antes de tudo, no estreante Otton Lustosa: o domínio na manipulação da trama, do plot e a capacidade de criar personagens, alguns dos quais, pela força dramática, de certo permanecerão em nossa memória de leitor. Zezão, Belim e Maria de Fátima são bons exemplos de personagens convincentes e que têm vida própria. A outra qualidade diz respeito à visão social que o ficcionista parece desejar transmitir como elemento-chave de sua literatura. E aqui, de certa forma, se nos impõe um impasse quanto à classificação dessa obra, que reuniria traços de romance de costumes, de romance político e de romance social, tal a mistura de aspectos englobados no livro. Nele se divisam tipos diversos do universo social: o engraxate, a prostituta, o vagabundo, o camelô, o feirante, o político, o delegado, o estudante, o marginal, o viciado. Enfim, uma gama imensa de tipos sociais que nos vão permitir uma radiografia de um período determinado da vida social de Teresina, a década de 80. A Teresina retratada no romance sofria ainda a amargura da ditadura militar. Pouco a pouco, nela surgiu as favelas, uma superpopulação
já dominava a cidade, provocada pelo êxodo rural em massa, em direção à capital, aumentando as áreas periféricas, a violência daí decorrente. Esse fluxo migratório fez com que as capitais brasileiras crescessem e, ao mesmo tempo, se degradassem em qualidade de vida. Teresina perderá sua vidinha tranquila de cidade pequena. Uma outra praga social já ia surgindo, o narcotráfico. Um painel tão variado de tipos sociais, de certa forma, impede que certos personagens de maior importância sejam adequadamente elaborados, como é o caso do protagonista Santino. Em termos dele, em torno dele, parece convergir a narrativa. Bem que Santino podia ter sido mais aprofundado como personagem. Paradoxalmente, não é que adquire maior densidade como criação ficcional. Sua autenticidade me parece inconclusa, artificial, em comparação com outras figuras subalternas do romance. Ele possui, sim, sentimentos de bondade e integridade, mas tais sentimentos me soam, no contexto ficcional, forçados. Sua elaboração não me parece atribuir um sopro da vida. Só em alguns momentos Santino se impõe como criação ficcional, o que se vê, por exemplo, no último capítulo de título Recado, onde é visível uma melhoria da força dramática desse personagem e, portanto, de convencimento de sua verdade ficcional. Ao contrário, Zezão é um personagem, embora secundário, muito mais bem composto esteticamente. Até Belim, o vagabundo, no meu entender, um personagem com certos traços pícaros, chega a ter considerável densidade psicológica. Naquela passagem da obra, onde a mãe de Santino, Mundica, passa mal em mais um dia de canseira, como fina cozinheira de caldo de carne moída na feira do troca-troca de Teresina. Belinha é responsável por aquele instante de comovente solidariedade, no qual mostra toda a sua veracidade de personagem. Estamos diante de uma obra de ficção composta, em geral, de anti-heróis, de fracassados, de seres que não conhecem a felicidade completa. Ele próprio, Santino, ao final da narrativa, de resto, um capítulo exemplarmente construído, dada a sua forte carga de tragédia shakespeariana, acaba sua trajetória como um fracassado no amor, nas suas aspirações idealistas. Cassiano Amorim é outro exemplo de inadequação com os objetivos de vida. Separa-se da mulher, não realiza seus sonhos de político, pois não consegue atender ao pleito de seu pai, nem tem, como pai, tranquilidade com o filho Julião, um drogado, um degenerado. Mundica, mãe sofrida e angustiada com o filho mau caráter, a filha prostituta, é mais um exemplo de desastre. Desses fracassados escapam Maria Celeste, o pai dela, Francisco Carroceiro,
Zezão, o último dos quais, na sua rudez sensata e humana, se reconcilia com sua amada Maria de Fátima. Meia-vida, metáfora dessas vidas não resolvidas e contraditórias, cercadas de frustrações. Ganha vulto como ficção com algumas características de neorrealismo. Seu poder de narrativa, para mim, provém da sua natureza simples de expor certas manchas sociais, urbanas, de uma série de situações do povo brasileiro com alguma instrução. O diálogo é escasso, já que o narrador, em terceira pessoa, prefere, por sua conta e risco, relatar as ações do presente e do passado, combinadas harmoniosamente com o discurso indireto livre. Quanto à linguagem, Meia-Vida não tem um sentido de renovação, de obra transgressora de códigos narrativos tradicionais. Segue ainda padrões conhecidos desde o romance nordestino de 30, revelador de um estilo literário com correção de linguagem, domínio efetivo da língua, ênfase no social. Não traz, porém, modificações estilísticas de monta, com apenas algumas novidades pessoais de cunho meramente gráfico, como o recurso de aportuguesar toda palavra estrangeira, hábito que não sei se é realmente o melhor procedimento nesse caso. Esse desvio de rigidez ortográfica o leva, isso não deixa, porém, de ser louvável, a personalizar o uso de algumas situações gramaticais, como criar vocábulos e formas abreviadas e reduzidas. É o caso de PF, referindo-se ao prato feito. Também não sei se foi deliberado o desvio normativo da colocação pronominal na frase houvera preparado-se para aquela tarefa especial. Grifo meu, dele, do nosso Cunha. Quando a disciplina gramatical não admite ênclise do pronome nas locuções verbais, com o verbo principal no particípio. A referida frase se encontra na página 39. Algumas expressões ou palavras que não via há muito tempo em texto literário ou mesmo de viva voz, utilizando regionalismo lexical piauiense, tiveram, para esse leitor piauiense, mas de ouvido já um tanto esquecido e distante, um sabor especial e saudosista. Para leitores do Sul ou de outras regiões do país, esse léxico desconhecido pode constituir fonte de pesquisa linguística. Entre muitas, poderia mencionar de Borgo, alva, fardados. Este último para se referir a uniformes escolares. Uma pinóia, trouxa, este para designar o órgão genital masculino. Reunindo qualidades mais que defeitos, a estreia de Otton Lustosa me parece a de um ficcionista já com desenvoltura técnica de narrar e descrever, aliada à boa dose de imaginação,
Sem tais atributos, não se consegue ser um escritor de verdade. Eis aí a leitura do texto do Cunha e Silva Filho. Com esta leitura de texto de Cunha e Silva Filho sobre os anti-heróis em Meia Vida, nós encerramos o panorama sobre a obra Meia Vida, de Otto Lustosa, para iniciarmos agora as leituras do contista professor João Luiz Rocha do Nascimento e do professor escritor Washington Ramos. Vamos, então. O amigo fique à vontade. Certo. Eu faço a leitura e depois comento? Seria assim Isso. Procedimento? Preferencialmente. Certo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite formulado pelo professor Dilson para participar dessa leitura compartilhada do livro Meia Vida, do Otto Lustosa. Dizer da minha satisfação. Acho que pouca gente, acho que ninguém aqui dessa assistência conhece, mas eu sou contemporâneo do Otto, de mesma turma de ingresso de Direito, do curso de Direito da universidade, né? Infelizmente, essa turma ela se dividiu em duas, né? Na saída, na conclusão do curso. Então, o Otto saiu antes de mim, né? Teve uma turma... Naquele tempo também tinha a questão dos créditos, não existia uma turma compacta, né? Por exemplo, 50 que entram, são 50 que saem. Tinha questão de crédito, né? De pessoas de outras turmas, né? De outros anos também. O certo é que eu só saí em 83, né? Só saí em 83, mas nós somos contemporâneos, né? Me lembro muito do Otto, que eu acho que naquela época, em 1979, era um dos poucos estudantes que já tinham uma atividade, uma ocupação na vida. Era funcionário do famoso Projeto Piauí. Projeto Piauí, o Otto Lustosa. Não tivemos, assim, depois do curso de Direito, muita aproximação, muita convivência. Eu saí para a advocacia, depois advocacia pública, né, Caixa Econômica Federal, trabalhei lá durante 17 anos, e o Otto na magistratura. Eu ingressei também na magistratura, embora a magistratura da União, né, juiz de trabalho que sou, ele na magistratura estadual, junto com o poeta Elmar, mas eu ingressei tardiamente, já em 2000, e o Otto já era juiz, né, já tinha percorrido várias comarcas no interior aí do estado do Piauí. E o interessante é que aquela época eu já tinha interesse pela literatura, né? Já tinha interesse pela literatura. Inclusive, já tinha até publicado um conto numa coletânea organizada pelo Cidéia Santos, de que eu fui aluno, no ano de 78, o O de Casa. E eu não sabia, né, talvez por não ter tanta aproximação, que o Otto também gostava de literatura. Só vim saber isso muito depois, né? Muito tardiamente. Mas fiquei muito feliz, então, com o convite e fiz a leitura do livro. Eu confesso que não conhecia o livro, mas fiz a leitura. Eu confidenciei para o professor Dilson que a leitura do livro me surpreendeu muito, né? Muito positivamente. Eu achei a construção do livro muito boa. O Otto não é um escritor palavroso, ele é um escritor muito contido, né? Trabalha bem a palavra, né? Faz aquele ofício que o Graciliano gostava de fazer, de cortar, de enxugar, né? De enxugar o texto. Inclusive, eu faço, né? Talvez ousadia da minha parte, né? Depois da leitura, eu pensei em fazer algumas aproximações justamente com o Graciliano Ramos. E o professor Dilson me disse, escolha um trecho do livro para você fazer leitura. E o trecho que eu escolhi foi o capítulo 1º, que eu entendo que é o abre-alas do livro, né? Então, fazer essa leitura muito prazerosa, né? Que começa assim: cedo, ainda escuro, quando os pardais em fase alvorada na figueirinha, chegam os primeiros feirantes. Essa é uma imagem de Teresina, ele consegue realmente reproduzir. Belinho, um tipo conhecido na feira, sobre Belinho eu quero falar, ainda dorme sobre a esteira de papelão ao relento, ao pé da árvore.
O rio desliza de mansinho lambendo cais. Isso é uma prosa poética que é raro de se ver. O rio desliza de mansinho lambendo cais. Padeiros madrugadores, ao longe, tomam a ponte metálica rumo a Timon. Vão pedalando suas bicicletas cargueiras com enormes cestos cheios de pão. Né? Isso me lembrou, né? Teresina dos anos 60, 70, 80. Daí a pouco, quando o sol principia, beijando timidamente a cidade e seus edifícios, muitos já são chegados. Uns trazem bicicletas bem polidas, sarapintadas, remendadas com soldas traiçoeiras e vernizes de trapaça. Prontinhas para a troca. Outras chegam com pencas de relógio, outros chegam com pencas de relógio de pulso de todas as marcas, suíças, japonesas, americanas. São relógios vistosos, mostradores, furta-cores, vidros bem lustrados. Se algum deles, porventura, vier a encharcar-se, seca-se o líquido mergulhando a máquina numa porção de farinha de mandioca por alguns minutos. Interessante. Algum defeito? Ali está o consertador. Mecânico de mãos finas, dedos longos, sempre fumando o seu cigarrinho Hollywood. Coloca sobre o olho direito uma espécie de lupa, manuseia pivôs e microengrenagens, aprova e desaprova máquinas e marcas. Presta-se o trabalho de perito nas entabulações de troca. Se disser bom, pode comprar. Tem conserto? Não, pode jogar no lixo. Na sua rústica oficina expõe relógios recuperados, todos trabalhando certinho, com os vidros dos mostradores bem limpos e sem arranhões. Custam pouco. São relógios de segunda mão. Também negocia, faz troca, vende pulseiras. Tem os seus trocados. Pequenos concertos. Não cobra. Nada não. Daí o do cigarro. Corte. Zezão acaba de chegar. Guarda a bicicleta Monarch, novinha. Comprou-a em loja. Bom, por que eu escolhi isso? Eu já disse aqui, eu antecipei. Aqui, para mim, é o abre-alas, né? Do livro. É o abre-alas do livro. Eu gosto, disso, sabe, gosto muito de cinema. Eu imaginei isso aqui como uma grande cena do cinema com a câmera bem aberta, que foca a feira de troca-troca, uma câmera bem aberta, e depois o objetivo vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, até chegar na figura do Zezão. O Otto consegue fazer isso, né? Em poucas palavras. Aqui ele trouxe todo o cenário de Teresina, e eu conheço que isso porque eu também cheguei em Teresina, aliás, um pouco antes do Otto. Eu acho que o Otto chegou na década de 70, eu cheguei ainda na segunda metade da década de 60. Então, eu conheço aquilo ali à beira do rio. Otto, eu só senti falta de uma coisa aqui nesse cenário da beira do rio, o famoso gelado, né? Que tinha ali, não no troca-troca, mas um pouco mais ali próximo na linha reta da Paissandu, que era aquela... Tinha um senhor que vendia, ele botava uma barra de gelo e raspava o gelo ali, você chegava e pedia um gelado. Aí ele tinha vários sabores, era o coco, o maracujá, a goiaba, né? Eu sentia falta do gelado ali, mas você conseguiu colocar Teresina dos anos 70, anos 80 aqui nesse pequeno trecho, um parágrafo, né? Um parágrafo longo, com apenas um diálogo, né? Você colocou ali a Teresina da beira do cais, do Rio Parnaíba, claro, concentrando-se no troca-troca, e ao fundo o Rio Parnaíba com as suas barcas atravessando num sentido e no outro. Para mim, isso aqui foi o que me ganhou no livro, assim, poxa, aqui vai ser uma leitura bem agradável, e eu realmente prossegui. Assim, e aí, de repente, eu comecei a dizer, então é o seguinte, qual é o ponto de vista aqui?
qual foi o ponto de vista utilizado pelo Otto aqui? Quem é o personagem? E aí, ouvindo a leitura do poeta Elmar, do artigo do crítico literário Cunha Silva, eu concordo com Cunha, né? Porque, na verdade, aqui tem vários pontos de vista, né? Tem o do Zezão, tem o da Mundica, tem o do Santinho. Inclusive, num segundo momento, eu estava torcendo. Aqui, eu imaginei assim, é o Zezão. Mas depois eu entendi, no curso da leitura, que era impossível colocar o Zezão no comício das diretas já. Era impossível colocar o Zezão fazendo um discurso de posse, brigando, fazendo política estudantil ou tomando posse com um cargo de vereador. E aí o romance, como também bem lembra o Cunha Silva, tem aspectos não só de costumes, mas tem aspectos sociais e políticos. E a ditadura militar, os anos de chumbo estão aí, né? A figura do delegado Padilha, né? Que eu identifiquei o delegado Padilha, né? Naquela época nossa lá do curso de Direito, né? Claro, vem aí o desejo de ser um magistrado. Aí não sei também se já tem aí um pouco do Otto Lustosa, porque tem, não sei quem foi o ensaísta, o crítico, que diz o seguinte: o grande escritor ele sempre escreve aquilo que ele conhece, né? Que ele vivencia. Um exemplo claro é o Ernest Hemingway. Ora, o Ernest Hemingway escreveu O Velho do Mar, ele tinha que ser um grande pescador. E, de fato, o Ernest Hemingway era um grande pescador. Para escrever Por que os Sinos Dobram, ele tinha que participar da Guerra Civil Espanhola e o Ernest Hemingway estava lá, né? Para escrever Paris é uma Festa, todo aquele burburinho cultural dos anos 20, 30 em Paris, ele tinha que estar lá. Então, o Otto faz isso por quê? Porque ele chegou em Teresina nos anos 70 e conhece a cidade de Teresina e domina essa leitura, essa técnica. Mas é assim, não é o Zezão o personagem que atravessa todo o romance, né? A princípio, eu pensei que fosse Zezão e depois vi. Um personagem que eu simpatizei bastante, e acho que se fosse fazer escrever sobre um único ponto de vista, esse seria o ponto de vista desse personagem que é o Belim. Assim, é uma pena que na minha opinião agora de leitor, que o Otto não tenha dado um tratamento melhor ao Belinho, ou resgatado ele em outros. Claro que ele surge lá quando a Mundica tem aquele passamento, ele vai surgir ali, né? Ele surge ali sempre que alguém chega, que o Santinho chega, ele quer um cigarro, então ele quer comer o caldo de carne da Mundica. Mas, assim, se fosse para escrever o romance através de um único ponto de vista, esse seria o Belim, que é um personagem que eu simpatizei bastante. Mas, enfim. Quem que conduz, então, essa história? Né? Quem conduz essa história? Quem conduz essa história realmente, do início ao fim, embora eu concordo com o crítico Cunha Silva, o Santinho precisava ter mais uma carga de dramaticidade psicológica do Santinho, que só vai se conseguir lá no final do último capítulo, inclusive com aquele dilema moral e com aquela dúvida. Me lembrei até, inclusive, do personagem do Machado de Assis, do Dom Casmurro, do Bentinho, Capitu. Afinal de contas, fui traído ou não fui traído? Claro, o Otto não disse que ela tem os olhos... como é que é? Os olhos de... Cigana ao brinco ou é dissimulada? Os olhos ao brinco de uma cigana, mas ficou aquele dilema lá. E ele tem outros dilemas, né? Outros dilemas morais. Mas, psicologicamente, também o Otto dá um tratamento ao Zezão, né? Quando dá ele que traiu a mulher, aquele episódio todo que a mulher se joga no Rio Parnaíba. Mas, enfim, não tem um único ponto de vista, essa é a verdade. Podemos dizer que tem pelo menos 3 pontos de vista. Tem o do Santinho, tem o do Zezão e tem o da Mundica, talvez sejam os 3 principais pontos de vista. Mas, para o propósito do romance, o protagonista escolhido pelo escritor, pelo Otto Lustosa, é o Santinho. É ele que atravessa todo o livro.
porque tem a questão social e tem a questão política que o Otto quis trazer e que era efervescente realmente nos anos 80. Tá? Então, o que é que traz unidade ao livro? O que é que traz unidade ao romance? Eu cheguei à conclusão que o que traz a unidade ao romance é a cidade, mas, mais especificamente, o troca-troca. Esse cenário aí do troca-troca da beira do rio. Ele é que dá a unidade. Você vê o troca-troca, vê em Teresina em cada capítulo. Em cada capítulo você vê, né? E por falar em estrutura formal do livro, e aí eu quero fazer essa aproximação. O poeta Elmar lembrou, e o saudoso Paulo Nunes também, na sua apresentação da obra, lembrou que quis fazer uma aproximação com o romance de 30. Né? O romance de 30. O Cunha Filho também fez isso, pela leitura que nós vimos aqui pelo poeta Elmar, com o romance de 30. Mas, muito bem, em termos de temática, são cenários diferentes. O romance de 30 está lá no meio rural. O romance do Otto está aqui na cidade de Teresina. Mas qual é a aproximação que eu quero fazer com o Graciliano Ramos? Ora, se o Graciliano Ramos fez uma cachorra, a baleia falar, o Otto faz a cidade de Teresina falar no romance. Né? Faz a Teresina falar no romance. E outras aproximações que eu vi, e aí, com Vidas Secas, olha como é que começa o romance do Otto. Cedo, ainda escuro, quando os pardais fazem alvorada na figueirinha, chegam os primeiros feirantes. Ponto. Olha como é que começa o Graciliano em Vidas Secas. Na planície avermelhada, o juazeiro alargava 2 manchas verdes. Ora, então, qual a unidade de ação lá em Vidas Secas? O Nordeste, o sertão, a aridez, a seca. Enquanto que aqui a unidade de ação no Meia Vida do Otto Lustosa é a cidade de Teresina. Tá? Então, na verdade, não tem só um personagem que conduz a história. Né? Não tem só um, são vários personagens, mas a unidade da ação está concentrada na cidade de Teresina, e mais especificamente no troca-troca. E a outra, posso dizer mais alguma aproximação em termos de forma, evidentemente, entre o livro Minha Vida e Vidas Secas? Enxuto, né? A linguagem enxuta, um livro enxuto, capítulos curtos. E outra, a autonomia entre os capítulos. Né? Não é o Minha Vida, assim como Vida Seca, não é um livro que você lê com um desenvolvimento linear de começo, meio, fim. Você pode ler, são capítulos autônomos, dependendo de você. Depois do Abre Alas, que é o capítulo primeiro, Troca-Troca, você pode ler qualquer capítulo aqui, que cada um tem uma autonomia e independência própria. O exemplo mais emblemático que eu tenho é o capítulo 15, Elisete na Praça. A propósito, o segundo capítulo de Vidas Secas vem Fabiano, né? E aqui o Otto vem com Elisete Fogoió. E Elisete Fogoió é que está no capítulo 15, Elisete na Praça. Você pode tirar esse capítulo 15 e ler ele como um conto. Essa aproximação que eu quero fazer. Assim como em Vida Seca, você pode ler o livro como um conjunto de contos. Claro que tem uma unidade entre eles, né? De que eu já falei. Mesmo assim, você pode utilizar para a leitura do Meia Vida. São capítulos, claro, alguns precisam, se fosse para publicar o livro como um livro de contos, alguns capítulos precisariam de algum ajuste, né? Até para contextualizar. Mas o caso do capítulo 15, Elisete na Praça, Praça Rio Branco, é um exemplo emblemático. Inclusive, o Otto usa de uma técnica, e aqui eu lembro o grande escritor argentino Júlio Cortázar, né? Que quando ele foi falar da diferença entre o conto e o romance, ele usou de uma metáfora, né? Ele usou a luta de boxe. Ele disse o seguinte: olha, o que é que diferencia um conto de um romance? Simples. O romance é como uma luta de boxe que você ganha por pontos. E o conto é uma luta de boxe que você ganha, que o vencedor ganha por nocaute.
É o caso aqui do capítulo 15, Elisete na praça, né? No final diz assim, tragando a primeira fumaça, como se experimentasse indizível gozo, jeito manhoso de oferecer-se, apresentas a filha de Supriano Coati. Diálogo, Elisete, meu nome. Fechamento perfeito, perfeito. Então, para não me alongar mais, eu vejo no livro Memória, que são um dos grandes elementos, grandes ferramentas da prosa, a memória. Vejo, e só quem faria isso é quem realmente viveu, na cidade de Teresina. Eu vejo a observação. O Otto é um arguto observador, não é? Ao descrever ao trazer esses personagens, e, sobretudo, quando ele fala de temas mais aproximados com a vida profissional, porque é impossível não colocar o direito, o jurídico, né, na literatura, né? São coisas que são comunicantes. Então, é muito observador. E, claro, tinha que ter, senão não seria literatura, não seria criação, tinha que ter a imaginação, porque literatura não é reprodução de uma realidade. Ao contrário, literatura é transfiguração, é criação. Você muda a realidade. O autor tem liberdade para mudar a realidade. Então, eu vi todos esses elementos no livro Minha Vida. Eu vi memória, muita memória, evidentemente, muita memória. Embora a origem do Otto, como todos nós sabemos, não seja Teresina, seja a cidade de Parnaguá, mas chegou cedo aqui em Teresina, né, nos anos 70. Tem memória da cidade, tem observação para poder trabalhar essa memória, e tem imaginação, tá? Então, tem imaginação. Então, professor Dilson, são essas as considerações que eu tinha que fazer da leitura que eu fiz, e parabenizar o escritor Otto Lustosa pelo grande romance, e um romance de estreia, né? Romance de estreia. É claro que e aí já algumas coisas, não sei se o Otto tem pretensão de fazer uma nova edição e de revisar, mas se fosse fazer isso, algumas coisas que poderiam ser melhor trabalhadas seria evitar determinados maneirismos que eu vi. Por exemplo, aqui é um livro que fala de gente simples, né? E, evidentemente, a linguagem tem que ser simples. Mas o Otto chega, ele usa algumas expressões, por exemplo, a expressão sustém, né? A pessoa segurar um balde, sustém. Não é uma expressão que é própria de pessoas simples. Então, alguma linguagem um pouco rebuscada e maneirismo poderiam ser melhor trabalhadas e evitadas nisso. Mas, isso, claro, se tiver uma pretensão, e eu acho que merece, né? Esse livro merece ter essa edição aqui que eu adquiri aqui inclusive eu adquiri na sede lá da academia, é uma edição ainda de 2016, não sei se ela é revista e atualizada, mas, enfim, falando do conjunto da obra, eu gostei muito da leitura do romance. Minha Vida. Parabéns. Muito obrigado ao contista e escritor João Luiz Rocha do Nascimento pela leitura de Encantamento e Meia Vida. Nós passaremos a ouvir agora o professor Washington Ramos. Então, fique à vontade, professor. Boa noite. Inicialmente, quero agradecer o convite do nobre amigo professor Dilson Lages para participar deste evento. Fico muito honrado com o convite, espero corresponder à altura. Quero parabenizar também os amigos que já falaram, todos muito pertinentes, né? O João Luiz, o Elmar, né? Foram muito pertinentes em suas falas. E eu vou procurar ser o mais sucinto possível, né? Bem, eu
eu li a primeira edição. Eu não sei se a segunda edição tem alguma modificação significativa em relação à primeira. Mas eu li a primeira edição. E quando o professor Dilson me convidou para participar deste evento, eu imaginei que eu deveria falar sobre vários aspectos do livro, ou sobre o livro como um todo, mas de maneira resumida, né? Aí somente hoje foi que o professor Dilson me disse que eu teria que escolher, que eu deveria escolher um capítulo, que eu poderia falar da obra de uma maneira geral, mas que eu deveria escolher um capítulo, não é? E eu escolhi o último capítulo, mas antes de escolher o último capítulo, eu já tinha feito esse para destacar a estrutura da obra, né? A estrutura da obra que eu coloquei foi essa aí, ou seja, o troca-troca é a unidade dramática central, ou seja, o troca-troca é a célula central do romance, a unidade central dramática do romance. O João Luiz, o amigo João Luiz, já colocou esse aspecto, o troca-troca como a coisa central do romance, né? Ou seja, é do troca-troca que se expandem as personagens, é a partir do troca-troca que as personagens se expandem para outros lugares, como a Praça do Liceu. A Praça do Liceu aí incluindo aquele barzinho, incluindo o próprio colégio, né? Aquele barzinho e o liceu que são, digamos assim, edifícios de época. Aquele barzinho ali foi construído no final dos anos 50, 1958, quando a praça foi inaugurada. Então, nesse aspecto, é um romance de época, digamos assim, não é? Então, a Praça do Liceu, a Praça Rio Branco, que é onde fica a banca, né? A banca de Oasis, se não me engano, a banca de revista, né? Onde fica o Chiquinho lá, que é amigo do Santino. A Baixa da Égua, que tem o capítulo sobre a Baixa da Égua tem um momento dramático muito forte, que é quando o Santino repreende a própria irmã. A Câmara Municipal também é outra célula dramática, onde se passa também um importante evento político, onde se passa também, onde tem a gente como leitor tem uma grande surpresa, né? Que a gente acha que o vereador de oposição vai destruir o Cassiano Amorim. O próprio Cassiano Amorim espera essa destruição e o Santino diz, não, calma, calma, calma. E no final chega um policial avisando que o filho do Cassiano Amorim foi preso, quando todo mundo esperava que ele não seria preso, né? Tem o hotel, que é onde o Santino trabalha, a casa do vereador Amorim, que tem um papel preponderante lá no final do romance, né? A casa do vereador Amorim, que lá no final do romance, que é esse último capítulo talvez seja o capítulo mais diferente de todos os outros. O Palácio de Karnak, que é onde o Firmino vai conversar com o governador, né? Então, é claro que existem mais algumas células secundárias, porque todas essas 8 células secundárias aí ao redor do troca-troca, é claro que ainda cabe mais algumas, né? Mas eu acredito que essas 8 aí são as que estão mais diretamente vinculadas com o romance, né? Mais diretamente ligadas com o romance. E as outras são menos vinculadas, digamos assim. Bem, eu quero falar sobre o título do romance. Eu entendi esse título Meia-Vida como uma metáfora da condição humana, né? No livro lá, todo mundo tem meia-vida, todo mundo tem uma vida incompleta. Nós também somos assim, todos nós temos uma espécie de meia-vida. No romance, os únicos personagens que não têm uma meia-vida é a Celeste e o seu pai, o seu Francisco Carroceiro. Inclusive, um momento de maior dignidade no romance é o capítulo Formatura. Aquele capítulo ali, ele poderia ter o título também de Dignidade, porque o seu Francisco Carroceiro e a Celeste eles se portam com grande dignidade, né? Apesar de serem pessoas muito humildes, muito pobres, né? Mas eu entendo assim, né? Esses 2 personagens são exceção porque o restante tudo é meia-vida. O próprio Santino tem meia-vida também, porque a meia-vida do Santino ela é caracterizada exatamente no último capítulo, né? Lá no último capítulo. Outra coisa que esse título é uma metáfora da condição humana é que nós, seres humanos, nós não temos total controle sobre nossa vida, não.
Nós não temos total controle sobre nossa vida das pessoas que nos rodeiam. Nós não temos esse controle total. Se nós não temos esse controle total, todos nós temos meia vida, nós não temos vida plena, né? Quero, inclusive, reforçar essa metáfora olhando o que acontece com a Mundica e com o Zezão. A Mundica perde os sentidos, ela desmaia. Essa coisa de perder o sentido de desmaiar pode acontecer com qualquer um de nós. É um controle sobre a vida física. E às vezes a gente não tem controle sobre a vida psicológica, porque o Zezão, eu faço aí a oposição entre a Mundica e o Zezão. A Mundica teve um problema físico que ela não pode controlar. E o Zezão, que quando vai atrás da Maria de Fátima lá em Timon, ele vai todo afobado, né? Inclusive, o autor, com o discurso indireto do livro, coloca o Zezão dizendo: ela vai ver o que é homem. Ela vai ver o que é homem. Chega lá, coitado, eles apenas separam, mas ela não obedece a ele, a Fátima, a Maria de Fátima, ela não obedece a ele. Ela tenta voltar para Terezinha, ela tenta pegar o barco nadando, e aí ela se afoga, e o afogamento da Fátima é uma página antológica. É uma das melhores páginas da literatura brasileira, da literatura brasileira, aquele afogamento dela. Aquilo ali é uma coisa altamente muito bem escrita. Eu parabenizo o autor por aquele trecho. É uma página antológica da literatura brasileira. Tá certo? Bem, os capítulos, como o João Luiz também já ressaltou, são interdependentes, podem ser lidos em qualquer ordem. O último capítulo, por sinal, o recado lá, aquele capítulo poderia ser lido no começo do romance também. Quer dizer, os capítulos são interdependentes e se relacionam pela célula central, que é o troca-troca, e se relacionam pelo sentido, né? Agora, outro aspecto que eu percebi no romance é a questão do preconceito. O preconceito contra pessoas de classe baixa, né? Por exemplo, o dono do hotel, o seu Marcolino, ele disse que o Santino vai ser troço na vida. Poxa, essa palavra troço, para mim, é a palavra mais feia da língua portuguesa. Poxa, ele podia ter dito: o Santino vai ser alguém na vida, o Santino vai ser gente na vida, o Santino é uma figura legal, né, e tal. Mas o Santino é tratado como troço, como gentalha. O Cassiano Amorim, pensando a respeito do Santino, diz que ele é gentalha, né? Diz que ele é filho de uma vendedora de pratos feitos, como se ser vendedora de prato feito fosse coisa que diminuísse, né? Como se a pessoa não tivesse dignidade por vender prato feito. Então, esse Cassiano Amorim, ele tem esse preconceito, né? E o próprio Santino também. O próprio Santino, ele tem também, digamos assim, um preconceito, lá no final do romance, em que ele diz que o Julião, né, depois de brigar com o Julião, lá no final ele diz que o Julião talvez seja igual ou pior do que o Beto Beição, irmão dele, Santino, né? Ora, bolas, é claro que o Julião é muito pior do que o Beto Beição. Poxa, o Beto Beição nasceu numa família sem condição financeira, enquanto que o Julião nasceu numa família de alta condição financeira, tinha por obrigação de ser uma pessoa melhor. Então, quando o Santino tem essa dúvida, ele está sendo, digamos assim, um pouco, mesmo inconscientemente, um pouco preconceituoso. Bem, ainda em relação ao último capítulo, eu digo que o último capítulo ele é também a queda do Santino. Para mim, esse último capítulo é a queda do Santino, é onde ele cai. Porque o romance todo, eu fui lendo o romance, inclusive foi a segunda vez que eu li esse romance. Eu li quando eu comprei, né, em 99, e li agora para fazer essa pequena palestra, né? Então, falta o desfecho. Quer dizer, isso é um recurso legal. Não tem um desfecho. O Santino vai realmente voltar para o hotel, vai voltar a trabalhar lá no hotel, vai realmente deixar. Ele disse que vai fazer isso, mas realmente ele vai fazer. O último capítulo ele deixa interrogações. A esposa do Santino o traiu ou foi só a imaginação dele? Né? A esposa de Cassiano Amorim traiu o Cassiano Amorim ou só a imaginação do Santino? E aquele desejo sexual que o Santino sente pela esposa do Cassiano Amorim? Esse último capítulo, recado, é um capítulo 100% discurso indireto livre. É um capítulo
digamos assim, diminui, né, diminui o caráter de realidade social. Porque muita gente aponta esse romance com seu caráter social, como um retrato da realidade, né? Nesse sentido meio realista, meio naturalista. E o último capítulo, não. Eu como leitor, eu pergunto, a esposa Santino o traiu realmente ou aquilo foi só a paranoia dele, só a imaginação dele? A esposa de Cassiano Amorim tem algum lance no romance todo em que ela apareça traindo o marido, ou pelo menos dando ideia de que vai trair? Não existe isso. Eu acredito que o autor colocou isso aí, não é? Digamos, para contrabalançar, para diminuir mais essa realidade social, né? Essa fotografia da realidade. Porque a gente sabe que a literatura brasileira ela padece muito de querer ser uma fotografia da realidade. Nós temos a mania de achar que o romance, o poema só é legal se for um retrato da realidade, principalmente da realidade feia, suja. E esse último capítulo ele tem essa vantagem, né? Através do discurso indireto livre, o autor, né, digamos assim, afasta, diminui esse caráter social, né, esse caráter de realidade social, de fotografia da realidade. Ele diminui isso, né? Bem, era basicamente isso que eu tinha a dizer sobre esse romance, que é um bom romance, é, por sinal, um romance que eu gosto, né? Um romance que eu leio e que isso é uma coisa pessoal minha. Para mim, uma obra literária, ela tem grandeza, ela é importante se ela tem alguma página antológica, se ela tem alguma página da qual a gente não se esquece. A primeira vez que eu li esse romance, eu fiquei impressionado com a briga lá em Timon e na beira do rio, entre a Fátima e a amante do Zezão, né? Eu fiquei impressionado com aquela briga e principalmente com o afogamento da Fátima. Aquilo ali é antológico. Então, para mim, uma obra literária ela tem valor se ela tem uma página antológica, né? E esse romance tem essa página antológica aí, né? Página antológica que, inclusive, corrigiu o machão Zezão, né? O homão Zezão, que ela vai ver o que é homem, ela vai conhecer o que é homem, né? E na hora ele pediu arrego e se consertou, né? Então, eu já me estendi muito. Agradeço a todos a atenção. Obrigado, professor Dilson. Obrigado a todos pela atenção. E era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, professor Washington. Nós passamos a palavra ao romancista desembargador Otto Lustosa para que possa conversar um pouco conosco sobre a gênese da criação desta obra. Antes de solicitar aqui a sua palavra, eu gostaria de registrar que entre os presentes, agradecer a presença do presidente da Academia Piauiense de Letras, o jornalista Osmo Tavares, que também nos acompanha nesta tarde. Fique à vontade, doutor Otto. Habilite seu microfone, por favor. Não, boa tarde, boa noite. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer aí aos colegas, vamos dizer assim, de fazer literário, Dilson Lages, o Elmar, João Luiz, o Washington, os Osmo, que está aí presente também, e, enfim, todos que acessaram e que ter a oportunidade de estar assistindo a essa nossa conversa, para mim, de grande proveito. Imaginem a satisfação que tem o autor de ver a sua criação literária estar sendo objeto de discussão, de debate, de observação e apontamentos do que acha de interessante, algumas críticas construtivas. Então, para mim, isso tem grande valor, e certamente para qualquer escritor, né? Eu fico muito satisfeito e, por antecipação, já agradeço a todos e que realmente aqui
vendo como vocês puderam ir direto ao ponto, né? Tudo que passou na minha imaginação quando me propus construir essa trama. É claro que bebi na fonte da realidade, né? Da realidade social do nosso país, do nosso Nordeste, de nossa Teresina, mas com o propósito de fazer uma interpretação da vida, né? E não necessariamente fazer assim, descrever a vida tal como ela é, tal qual, ou seja, um decalque da realidade, né? Vai sentimento muito aí. O Osto falou aí naquele capítulo da Celeste. Osto, vai aqui o testemunho do autor. Em alguma passagem ali eu escrevi chorando. Viu? Lá naquela da Celeste, né? O pai carroceiro, a filha, aquele sonho de ascensão social pelo estudo. Então, realmente vai muito sentimento aí, é verdade. Enfim, foi escrito com racionalidade, é claro, com algum estudo. Era minha estreia, não estava no meu sentir hoje, no meu julgamento hoje. É sempre assim, o autor, eu faria melhor, né? Mas será que faria? Às vezes o primeiro romance de estreia é o que fica, né? Mas não consegue mais nem fazer outros, né? Não se supera. Mas eu realmente me propus fazer algo com propósito artístico, com qualidade, com respeito à língua, né? E, enfim, me valendo dos sentimentos humanos, da condição humana, né? O que o ser humano experimenta na sua vivência, passado, presente e futuro, memória, trabalho, sonho, né? Então, eu experimentei tudo isso. E anotei aqui rapidamente, eu até disse que não ia assim, não ia deixar à vontade, como estou aqui, mas o professor Dilson, a quem agradeço, e a todos vocês pela atenção, me dão a oportunidade de falar alguma coisa aqui. Anotei aqui rapidamente hoje qual o propósito que este romance, vamos dizer assim, deste romance, desta narrativa. A interpretação da vida do ponto de vista social, digam o que quiserem e tudo isso será de grande proveito, depende da observação de cada um. Romance social, urbano, de costumes, não é um romance tese, né? É um romance para uma interpretação da vida, da nossa realidade, que sinto, que experimentei lá desde os meus primeiros dias de consciência como ser humano, desde a infância. Tudo está dentro do escritor. O João Luiz falou aí numa passagem, falar sobre o que conhece. É verdade. E o que é que conhecemos? Aquilo que experimentamos como vivência, aquilo que observamos e aquilo sobre que pesquisamos, né? Então, você pode falar com autoridade daquilo que nem propriamente vivenciou, mas foi objeto de pesquisa, de estudo, e assim inteirou daquele tema, né? Eu, por essa época que me propus escrever o romance, eu estava com algumas leituras do romance de 30, dos romanticistas de 30, né? De Graciliano Ramos, de Zé Américo, de José Condé, um escritor pernambucano. Me maravilhei com a obra Caruaru, com a obra Um Ramo para Luísa.
enfim, eu me empolguei com isso aí, José Condé, né? E outros Zé Lins do Rego. E de lá para cá, é claro que, por conta do tempo, né, já lemos bastante ficção nacional e, nos últimos tempos, até algo de ficção estrangeira, né? E eu posso aqui dizer dos temas, a partir de temas, vamos dizer assim, de propósito universal, que me fez descer a detalhes para costurar a trama, né? E como eu já frisei aí, a ascensão social pelo estudo, pelo trabalho, né? É um desses temas. Mas vamos aqui, já que o cenário, a ambiência do romance é Teresina, vejam bem que, na leitura que fizeram, vocês se depararam, por exemplo, aqui, com temas regionais, locais, regionais, e temas de caráter, vamos dizer assim, ou pelo menos com esse propósito, de caráter universal. Como verão, eu vou fazer aqui uma pequena leitura das anotações que fiz hoje para essa conversa, já, de certa forma, na expectativa de que, no final, realmente, como está acontecendo agora, me dessem a palavra. Mas vejam, eu fiz aqui de forma não muito coerente, apenas ligeiras anotações. Mas vejam que, a propósito de temas locais ou regionais, vocês viram aí no romance passagens sobre a realidade das feiras populares, criadas, vamos dizer assim, espontaneamente, para a venda de objetos usados, animais, alguma coisa de arte, e os artistas das feiras e trabalhadores das feiras, o tocador de pandeiro, os ciganinhos cantores, meninos vendedores de picolés e cafezinho, vendedores de lanches, consertadores de relógios, roleiros, e presença também de pessoas fora da lei, os ladrões, né? Aí o cenário, vamos dizer assim, de Teresina, a geografia propriamente dita e a geografia humana de Teresina, as praças de Teresina, Marechal, Deodoro, Rio Branco, Liceu, Pedro II, Marquês. Aí vem outros logradouros, o Rio Parnaíba, o Rio Puti, a linha do trem, a ponte metálica, o Morro do Querosene, o Morro do Urubu, que é o Esperança, né? Lembra a figura do Mundico do Esperança? O Palácio de Karnak, a Câmara de Vereadores, a Delegacia de Polícia, ou a prisão, né? O Hotel Santa Rita, o Mercado Velho, a Banco Oasis, a Rua Paissandu, o Liceu Piauiense, o Curso Andrés, o Povoado Aleluia, a Zona Rural, onde ocorre a quebra de coco, o bairro Ilhotas, Coroas do Parnaíba e do Puti, Timon, o transporte fluvial através de lanchas ou barcas rústicas a motor, o Hospital São Marcos, a Baixa da Égua, o bairro Parque Piauí, o bairro Lorival Parente, a Casa do Estudante, o time tricolor. E aí as figuras presentes nessas passagens todas dos capítulos que vocês viram, a figura dos quebradores de coco babaçu, quebram o coco e levam o coco para o comércio e daí retiram o sustento, né? O transporte de barca pelo Rio Parnaíba, o comércio informal tolerado de objetos usados, lícitos e ilícitos, o uso da bicicleta como meio de transporte, a busca de tratamento médico na capital por pessoas vindas do interior do Estado, as hospedarias destinadas a receber gente do interior do Estado por recomendação de políticos, a troca de votos por empregos modestos, de zelador, de faxineiro, etc. Presença de artistas, artistas populares, né? Artesãos, engraxates, a figura do costurador de bolas, lembra? Dos engraxates e camelôs nas praças, a política estudantil, né? O Centro Colegial dos Estudantes, costume de ouvir programas de rádio, a figura do torcedor fanático de futebol, né? O seu Posidônio, né? Lá da Banco Oasis, a figura do ex-prefeito Alferraz,
a figura do trabalhador carroceiro, a figura do carregador de caminhão, né, o chapo da Avenida Maranhão, a figura do barqueiro, o timoneiro de barco rústico, a motor, que faz o transporte de Teresina a Timon e vice-versa, jovens prostitutas nas praças, sedutoras de velhotes, figura do pistoleiro, uma referência ao irmão de Zezão, né, que era odiado pela família, exatamente por conta desta nefasta profissão. A figura do gato, o pai de Santino, era um arrebanhador de trabalhadores para as derrubadas no Pará, né, que era, o Santino tem grande orgulho dele, Cassiano Amorim também, porque era um homem de palavra para eles, né, e que foi um benfeitor de Mundica, quando ficou viúva, né, de Supriano Coati, o traste, né. A tradição do acompanhamento de noivos na zona rural, coisa que muito fez o Cassiano Amorim, o seu pai, o coronel Valdivino Amorim, né, lá em Nazária, né? Festejos católicos em Nazária, remédios caseiros, lembram do sebo de carneiro lá, utilizado no joelho, atacado de reumatismo lá na mãe de Maria de Fátima, né, lá no interior. A figura do porco d'água das navegações do Rio Parnaíba, e o timoneiro Chico Barqueiro era por excelência, né? E agora os temas mais abrangentes, mais profundos, que perpassam toda essa realidade aí retratada ou interpretada, né? A prostituição, a economia informal de sobrevivência, a pobreza e a marginalização, a doença, o uso de drogas, a violência contra a mulher, presente na obra em algumas passagens, né? seja lá com o machismo de Zezão, seja a violência do irmão contra as irmãs, lá o Beto Beição contra as irmãs, seja lá o próprio Santino, quando sujigou a mulher lá no final do romance, sempre presente por aí, né? A briga das duas mulheres e o Zezão pega uma como outra, como se fosse cadelas, separando, né? A briga. Aí vem aqui incesto, né? O Zezão partindo para cima das irmãs para estuprá-las, né? Para estuprar pelo menos uma delas. A violência policial, tortura, o adultério, a sensualidade feminina, né? Seja a moça lá dentro do Rio Puti, que estava nua ou seminua, tomando banho, e o Beição não se conteve e foi lá estuprá-la, a Zezinha. Ou então lá, naquela entrega psicológica do Santino, ao visualizar a própria esposa, né, nua e tal, ele recebendo. Então, essa sensualidade feminina, a beleza da Marianinha, né? Filha do vereador Cassiano Amorim, por quem se apaixonou perdidamente o Santino, né? Aspirações democráticas, né? Sonho de democracia do povo, né? Saía de uma ditadura, o comício, né? Fisiologismo político partidário, é um tema que não é só local, é no mundo inteiro, né? Ascensão social pelo estudo, ascensão social pela política partidária, aspiração de poder magistratural, caso lá do delegado, lembram? Quero ser juiz, né? A experiência de quase morte ou ressurreição fisiológica, o afogamento lá de Maria de Fátima, né? É um tema que não é local, é um tema que transcende, né? E dá muito o que falar, né? Será que se volta? Morre-se e depois volta-se? Fisiologicamente, apenas depois da sacudidelas, né? do paramédico, né? A fé evangélica à qual se entregou Zezão, como pensou aí o Osto, né? O Marchão se entregou, né? Depois da quase morte de Maria de Fátima, pensou nas filhinhas, pensou em tudo, fez um auto-julgamento e caiu na real,
e prometeu viver, buscar a felicidade ao lado de sua companheira, criar as filhas e experimentar melhores condições de vida, né? O ciúme, já disse, o preconceito, anotado aí pelo Washington, a nudez feminina, né? O Santino imagina a mulher nua, com a sua beleza, vindo ao seu encontro, ele que remoía ali pensamentos absurdos, quando chegou em casa e não a encontrou, depois de ter vindo lá da sogra, e viu lá aquela figura de quem ele desconfiava que traísse o marido, que era a voz do povo, né? Era o fuxico, a quem estão submetidos os políticos, né? Certamente falavam mal dela. E aí o Santino se perguntava, será que vai ser igual à mãe? Aqueles questionamentos todos de ordem psicológica, né? As taras e os transtornos sexuais não é um tema local, é um tema de abrangência, né? Sobre a figura do Beto Beição, né? E ainda puxando um pouco a genética, que lembra lá Lombroso, também um tema de transcendência, né? Será que saiu ao pai por conta da genética? A embriaguez está aí presente, a trama, e até uma ligeira passagem, por exemplo, lá quando o Julião Amorim atropelou uma pessoa, e essa pessoa morreu, e quem era a pessoa? Era um artista, né? Era um dramaturgo, né? Tem uma ligeira referência lá à história romana, a figura de Nero. A ditadura, as ditaduras são temas que transcendem, né? E a liberdade, né? A liberdade, seja para a figura do Beto Beição, né? Preso algumas vezes, certamente, aspirava a ser livre, mesmo para todo ser humano, né? Aspira liberdade, né? E a liberdade num sentido mais amplo, né? Liberdade do povo, mais autodeterminação do povo através da experiência democrática, né? E as eleições diretas era uma promessa convincente. Então, tudo isso, meus amigos, eu anotei ligeiramente, olhando hoje. Eu não sei se na época eu pensei necessariamente nisso aí, não pensei, mas vendo hoje eu enxergo tudo isso aí dentro da obra, viu? E sei, posso estar enxergando demais, né? Mas, enfim, o romance está aí entregue para ser objeto, e já está sendo, e eu fico muito feliz por isso está acontecendo, né? Fica aí para todo sempre, para a posteridade. Este vamos dizer assim, o que vale. Fica a palavra aí perene para acender todo esse debate, essa discussão, para esses questionamentos. E, independente de qualquer, vamos dizer assim, classificação da narrativa, eu vejo que realmente envereda por aí, pelos costumes, pelo romance social, urbano, mas eu não sei se notaram, acho que notaram já, eu vi aí o Washington, João Luiz, enfim, todos vocês, o Dilson, o Silva, o Elmar, viram aí que tem algo em muitas passagens, por conta do discurso indireto livre, por conta do fluxo de consciência, dos monólogos interiores, tem algo que tem, eu vejo que tem muito aí de vamos dizer assim, de narrativa psicológica, né? Romance psicológico. As personagens, aí, até as mais humildes, fazem questionamentos de ordem psicológica. O próprio, vamos dizer, o próprio Cassiano Amorim, ele pensa lá no pai, ele pensa no seu fracasso. O Santino se questiona quando ele está lá em cima do palanque,
que ele olha o povo moreno lá embaixo, ele vê os peitos da mãe, naquelas figuras, onde ele mamou, naquelas figuras de mulheres que ele vê lá embaixo na praça, e ele ali em cima se sente diminuído, se sente envergonhado, enxerga o rosto de Zezão como se fosse o seu juiz, o seu algoz, o reprimindo, porque ele está ali no lugar errado, ele devia estar lá no meio do povo pobre, lá do meio da feirinha, do troca-troca. Ele se pergunta tudo isso, ele metido naquela, vamos dizer assim, naquela empreitada de ser candidato a vereador, sucedendo ao seu sogro, que é de um outro patamar social. Enfim, tem muitos apelos psicológicos, né? A filha Celeste, a moça Celeste, o carroceiro pai pensando na gloriosa, na glória da filha, um dia professora, diretora de escola, o alunado dizendo a professora Celeste, etc, etc. Então, tem muito de questionamento intimista, de psicológico também, mas fica aí a critério de vocês. Eu estou muito feliz em ter ouvido tudo isso e sentido aí junto com vocês, tudo isso, meus amigos. Muito obrigado, hein? Obrigado, doutor Otton Lustosa, pelas palavras sobre seu romance Meia Vida. Eu gostaria de registrar aqui também a presença do crítico literário Francisco Cunha e Silva Filho. Um de seus textos foi aqui lido pelo poeta Elmar Carvalho, Os Anti-Heróis de Meia Vida. E eu aproveito aqui, antes de franquear aqui a palavra, de agradecer a presença dos poetas Diego Mendes Souza, Igor Rafael Silva, e agradecer a presença também de Manuel Lages, Meriruth Lustosa, doutora Sibila Lustosa, filha do autor, do presidente da Academia Piauiense de Letras, o jornalista Zósimo Tavares, que já nomeamos anteriormente, agradecer o interesse vivo em participar e em comentar Meia Vida de Elmar Carvalho, João Luiz Rocha de Nascimento e Washington Ramos. A palavra, então, está franqueada para quem dela queira fazer uso. Quem gostaria, por favor? Damos, então, por encerrado o 22º Círculo Literário Virtual de Entretextos. Trata-se de um projeto que visa formar leitores, divulgar literatura e, sobretudo, constituir-se como arquivos de memória da literatura. Muito obrigado a todos pela ilustre presença de todos e até a próxima oportunidade. Até breve. Muito obrigado.